Olá mundo, bem-vindos ao mundo toquiano, ao mundo de Tóquio. E o vídeo de hoje é exatamente para aquelas pessoas que começaram a estudar japonês ou então pretendem a começar a estudar essa língua Nihongo, que aparentemente parece ser muito difícil por ser bastante diferente do nosso português, ou então para aquela pessoa que tem um objetivo maior em relação à língua, aquela pessoa que quer aprender a falar o básico, quer aprender a conversar com o japonês nativo, quer entender um anime, ou um filme, ou uma novela japonesa, ou então no futuro quer trabalhar com a língua, ou até mesmo vir para cá, para Tóquio, ou para outro lugar do Japão. É em relação ao estudo da língua japonesa. Então eu vou dar 5 dicas vindo de uma pessoa como eu, que estudou muito japonês e hoje vive no Japão e hoje trabalha com a língua japonesa 100%. Então não sai daí, que eu vou dar essas 5 dicas, eu tenho certeza que vai ser muito válidas para você. Lógico que não se esqueça de se inscrever nesse canal, dar um joinha aqui nesse vídeo, dar um like para dar uma forcinha, para continuar dando esse conteúdo aí para vocês com muito amor e com muito carinho, ok? Então não saia daí! E vai aí a minha primeira dica. Gente, sei que hoje em dia há muitos aplicativos que te ajudam a aprender uma língua estrangeira nova, seja ela japonês, inglês, espanhol, francês, italiano, mas para japonês, a minha dica que eu posso dar para vocês é que usem livros didáticos. Aparentemente, esses livros didáticos podem ser um pouco infantil ou então umas frases muito bobinhas para o começo, mas faz uma grande diferença no futuro quando você começar a aperfeiçoar a língua, começar a entender a língua de uma outra forma, de uma forma mais avançada em relação à comunicação. Então, essa primeira dica é muito importante. E junto a isso, tem que sentar a bunda na mesa e estudar japonês. Eu estudei muito, assim, olha, livro mesmo, escrevendo. Aplicativos ajudam. Eu sei que tem muitos aplicativos bons. Na minha época, eu não usei aplicativo nenhum, mas eu sei que esses aplicativos te ajudam a decorar palavras novas, frasezinhas, serve como um acompanhante de um estudo que você tem que ter programado. É a mesma coisa quando você vai estudar para um concurso. Você faz um schedule do seu estudo semanal, diário, para você ter confiança de passar naquela prova. Você teria que ter completado todo esse schedule desse estudo. Por exemplo, em japonês, programação de estudo semanal, diário, pelo menos uns 30 minutos por dia, já é bastante, que você vai conseguir chegar muito mais rápido à proficiência, ou então num nível intermediário. Ou seja, use livros didáticos. E a minha segunda dica é a começar a aprender a língua japonesa com os alfabetos, com as letras japonesas. O que eu tô querendo dizer com isso? Se você já começou a estudar, você sabe que em japonês existem 3 alfabetos, que é o hiragana, o katakana e o kanji. Kanji são aqueles ideogramas assim mais elaborados que antigamente, lá muito antigamente, antes de Cristo, vieram da China. E o hiragana é o alfabeto mais básico, porque é o alfabeto baseado nos fonemas japoneses. Então, a minha dica é, sim, começar a decorar os hiraganas, depois os katakanas e futuramente o kanji. Por que eu falo isso? Eu sei que tem alguns cursos aí no Brasil que você começa a aprender a língua japonesa usando as letras romanas, ou seja, o alfabeto que a gente usa, A, B, C, D, F, G, H. Lógico, você não quer ser uma pessoa super proficiente em japonês, só quer vir aqui por um tempo aprender o básico, algo assim. Não é necessário aprender pelo hiragana. Você pode aprender em romaji, algumas palavras basiquinhas, e você passa por aquilo. Mas se você quiser ter mais planos com a língua japonesa no futuro, eu sim aconselho você a começar a aprender por hiragana, aprender japonês com letras japonesas, porque você vai estar mais acostumado, primeiro, a caligrafia japonesa. Segundo, é que você vai ficar mais familiarizado com os fonemas japoneses. Então, a minha dica é essa. E, gente, não tem como fugir. Quando você começar, você tem que decorar o hiragana. É decora, não adianta. É escrever várias vezes, decorar. Outro motivo também é que, por exemplo, na língua portuguesa, qualquer outra língua ocidental, na verdade, a gente divide em uma frase as palavras. Por exemplo, eu vou ao supermercado. Eu, espaço, vou, espaço, ao, espaço, supermercado.
Em japonês, se eu vou escrever isso em hiragana, não vai separar, vai ser tudo junto. Ou seja, o eu vou ao supermercado, vai estar tudo aqui dentro, aqui embaixo. É tudo junto. É uma coisa um pouco confusa para quem está começando, mas se você já começar a aprender em hiragana, você já vai estar acostumado com isso. Aí você vai começar a sentir a necessidade de aprender os kanjis, porque o kanji aqui nesse meio vai ficar muito mais fácil para você aprender a ler a frase inteira. E assim você vai conseguir elevar o seu nível de japonês muito mais rápido do que você começar a estudar com letras romanas. E a terceira dica é a coisa mais clichê de quando você começa a aprender uma língua nova, que é o contato com essa língua. Ou seja, quando você começar a estudar japonês, procure sempre ter contato com a língua o máximo possível que você conseguir. Se você realmente tem um interesse naquela língua, ou seja, no japonês, você gosta do Japão, por exemplo, se você gostar de anime em japonês com a legenda. Ou então você gosta de ver filmes japoneses. Gente, na Netflix tem muitos filmes japoneses. Se você gosta de mangá, e no mangá tem algumas palavras que você pode pegar ali em japonês, então você leia mangá. Outra coisa que eu fazia bastante, não porque eu queria aprender mais rápido, sim porque eu sempre gostei. Assistia muito programa de variedade da TV japonesa. Porque a TV japonesa, ela geralmente, quando eles falam, eles põem uma certa legenda de algumas palavras. Põe o kanji, ou então o hiragana, ou então o katakana. Com isso, eu aprendia bastante palavras novas. Então, aquele contato que eu tinha com a língua japonesa, vendo aqueles vídeos no YouTube, fez uma maior diferença, porque eu ouvia a pronúncia e eu conseguia reproduzir depois nas aulas, ou então sozinho. Então, qualquer contato é bem-vindo para uma pessoa que está aprendendo principalmente japonês. E outra coisa também que eu queria falar é que não se importe muito com a pronúncia no começo. Sua pronúncia vai estar uma porcaria. Sim, vai estar uma porcaria, mas o negócio é aprender como funciona a língua primeiro. Tenta ter um contato maior com a língua, vai repetindo, ouvindo, que você vai melhorar. Não ligue muito nisso, não fica muito pilhado. A minha quarta dica é uma dica bastante simples. Você ali começou a aprender japonês a partir do nível básico. Eu tenho certeza que a primeira coisa que você vai aprender são algumas frasezinhas, algumas frases de exemplos. E essas frases de exemplo são muito importantes vocês ficarem repetindo, frase por frase. E nessa repetição é muito bom você sempre trocar uma palavrinha ou outra. Assim você vai aumentando o seu vocabulário muito mais rápido, de acordo com os dias de estudos que você tenha, de acordo com suas aulas de japonês, por exemplo. É um pouco diferente do inglês, daquele The Books on the Table. Não é tão assim. Por exemplo, watashi wa supa e ikimasu. Eu vou ao supa. Ikimasu é ir. Supa, do meio, é o mercado. Eu vou ao mercado. E por exemplo, você tá na rua, você vai pra escola. Aí você troca o supa, que é o supermercado, por escola. Aí você já começa a aprender uma palavra nova. Watashi wa gakkou e ikimasu. Então você vai trocando essas palavrinhas, usando essas frases, depois você começa a construir frases mais complexas, que vai ser muito útil para você desenvolver nos seus estudos. A minha quinta dica é a melhor dica que eu posso dar. Não tem melhor dica do que essa, não. Mas antes de eu dar essa dica, não se esqueça de se inscrever nesse canal, esse mundo tokiano que eu tô apresentando para vocês. Ainda tem muita coisa para mostrar, então dá um joinha aí nesse vídeo, curte esse vídeo, que eu vou estar aqui para vocês, meu amor. E a última dica é uma dica muito importante, que é ter paciência. Sim, gente, paciência é um bagulho que em japonês é uma coisa necessária. Toda língua estrangeira é um pouco difícil de aprender? Sim, inglês e espanhol. Mas japonês requer um pouco de paciência. Por exemplo, na primeira dica que eu dei, que é você sentar a bunda na cadeira e estudar, não se afobar bastante. Ai meu Deus, eu quero entender aquele anime logo. Ai meu Deus, eu quero aprender logo a falar, quero conversar com o meu japonês que mora na casa ao lado, quero pegar aquele bofinho nihonjin, sabe? Não adianta ficar preocupado muito com isso. O japonês tem que ter paciência, fazer uma programação de estudo de acordo com o seu tempo. Muita gente pergunta pra mim, é uma pergunta meio... Renato, quanto tempo você levou pra você ficar fluente em japonês? Eu penso assim, não sei exatamente quanto tempo que eu levei. Existe sim um melhoramento do seu nível de acordo com o seu estudo, de acordo com o seu contato com a língua e de acordo com a sua disposição, ou então a sua motivação. Por que você quer aprender?
japonês. Eu aprendi muito japonês aí no Brasil. Hoje eu moro aqui. Mas primeiramente eu comecei a estudar aí. Eu já vim pra cá com algum tipo de nível. Quando eu cheguei aqui, o meu nível foi subindo. Lógico, morando aqui você tem contato o tempo todo. Mas não existe assim uma resposta certa pra essa pergunta. Então, não é quanto tempo você vai demorar. Não é pensar nessa quantidade, nesse número. Nossa, eu vou demorar 3 anos. Não, é você ter paciência e estudar de acordo com a sua disponibilidade. Estudar de acordo com o seu projeto, com o seu tempo, com a sua motivação e etc. Então, essas foram as 5 dicas de como você alavancar seus estudos, sua proficiência, seu nível de japonês. Tá bom? Beijos, como é o meu recado de sempre. Autoestima elevada sempre para vocês. Beijos do Rei. Se inscreva no Mundo Toqueando. Tchau!